assunto é com Murilo Rocha. 10h12, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band News. Bem, o assunto hoje é a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. E o que isso tem a ver com Minas Gerais, né? Pois é, o ministro Barroso anunciando a aposentadoria imediata, já anunciando que vai sair, né, não participará mais de sessões plenárias no STF, implica na possibilidade de uma indicação do senador mineiro Rodrigo Pacheco, do PSD, para a vaga. E se isso realmente ocorrer, e Pacheco é um dos favoritos, esvazia, enfraquece o palanque que o presidente Lula estava armando para o governo de Minas Gerais em 2026. Pacheco era a principal aposta, ainda é, né, ainda não há essa decisão, a principal aposta de Lula e da centro-esquerda para a eleição ao governo do estado em 2026. Então, caso se efetive realmente a indicação de Pacheco para o lugar de Barroso no STF, esse campo político, essa centro-esquerda, o governo Lula fica sem um palanque até então para concorrer às eleições ao governo do estado em 2026. Né? Lula vai ter que procurar outro nome, o campo da esquerda e do centro vai ter que procurar um outro nome para representá-los no ano que vem com essa indicação de Pacheco. Vale lembrar que o senador Rodrigo Pacheco, em momento algum, apesar da pressão do presidente, se apresentou oficialmente como um pré-candidato. Pelo contrário, né, ele sempre recusava, falava que é uma antecipação do jogo político, do jogo eleitoral. Parece que já previa, já sabia desse movimento que era esperado realmente de Luiz Roberto Barroso. E ele continua em silêncio, bem mineiramente, esperando aí o desenrolar dos próximos capítulos. Claro, ele conta com uma articulação muito forte do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para essa indicação dele no STF. O Davi Alcolumbre já está deixando claro que a indicação, que o nome dele, que ele vai levar para o governo, está deixando o governo saber dessa preferência dele pelo Rodrigo Pacheco. E falando, inclusive, que o Pacheco, se for o indicado, teria votos recordes aí no Senado, inclusive contando com votos da oposição, que também teria interesse na indicação do Pacheco, justamente para enfraquecer esse palanque político do Lula aqui no próximo ano. E realmente, se a gente pensar, né, sem o Pacheco, quem vai ser esse nome da esquerda aqui para o governo do estado ou do centro, da centro-esquerda em 2026? Alexandre Calil? Pode ser, é uma opção, mas já não deu certo em 22 e ficou um desgaste, né? O PT não gostou da forma como o Calil fez a campanha e o Calil não gostou da forma como o PT tratou durante a campanha de 22, quando ele concorreu e perdeu para o Zema ainda em primeiro turno. Então ficou essa rusga aí, Alexandre Calil e PT, governo Lula. Então, se for a única opção, vai ter que ser reconstruída essas pontes para que Calil se apresente como um nome aí do governo federal, como um nome do PT, como um nome da centro-esquerda, né? O Calil não quer esse rótulo. Logicamente que ninguém vai abrir mão de um apoio desse tamanho, mas ele não quer esse rótulo de ser o candidato do Lula em 22, ele avalia que isso prejudicou muito a campanha dele, que toda a campanha do Calil em 22 foi construída em cima da figura do Lula. Resultado, o Lula ganhou, Calil perdeu aqui em primeiro turno. Eu acredito que ele considera, sim, lógico, ter o apoio do presidente Lula e da centro-esquerda, mas sem talvez ter a chancela de candidato do Lula. Ele acha que isso limita o seu potencial de votos. Essa é uma avaliação que o ex-prefeito de Belo Horizonte já falou algumas vezes, né, em entrevistas, em conversas reservadas, que ele acha que, de certa forma, essa chancela de candidato de esquerda o limita, mesmo porque ele não é, definitivamente não é, uma pessoa de esquerda, né? A gente pode ir forçando muito aí o Calil, um candidato de centro, centro-direita, né? Definitivamente não é um candidato de esquerda. Mas esse anúncio ontem da aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, sem dúvida, tem impacto direto e já preocupa o Planalto, porque se a indicação for realmente o Rodrigo Pacheco, claro que essa indicação depende do próprio Lula, mas ele também vai ouvir aí as vozes do Congresso, né? Porque ele precisa do Congresso, ele não tem a Câmara dos Deputados. Se ele contrariar Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado também, ele fica sem as duas casas. Então talvez essa é a carta na manga do Pacheco, né? Esse é o trunfo do Pacheco,
uma pressão do Alcolumbre garantindo estabilidade para o Lula no Senado, desde que ele indique o senador mineiro, que é muito próximo ao Davi Alcolumbre. Então a situação hoje é essa, né? Uma possibilidade real aí da centro-esquerda, do governo do presidente Lula, ter que começar do zero a busca por um candidato. Ontem a gente entrevistou aqui a prefeita Marília Campos e ela já falou algumas vezes que ela não quer governo do estado, que ela pensa em Senado. Ontem ela falou que assim, está estudando propostas, vai esperar para ver, mas ela já falou mais de uma vez que ela não pretende disputar governo do estado e sim uma cadeira, né? Sim, ela vai estudar a possibilidade de uma cadeira no Senado. Quais outros nomes? Se não for o Calil, quem seria? Se não for Calil, se não for Marília Campos, presidente da Assembleia, Tadeu Martins, mas é um nome que teria que ser trabalhado e muito trabalhado ainda, né? É um presidente que tem vamos dizer, uma boa avaliação interna lá dentro da Assembleia, mas não é um nome ainda de apelo, teria que ser um nome trabalhado aí praticamente do zero. Ele tem uma força no norte de Minas, Montes Claros, terra dele, mas assim, não é um nome de apelo popular. Então fica aí o PT, o presidente Lula, a esquerda, à procura de um nome para concorrer em 2026, caso, logicamente, seja efetivado Rodrigo Pacheco. Ele não é o único candidato, né, com chance para essa vaga no Senado. Há pressão para que seja uma mulher, há o próprio Jorge Messias, que hoje integra a Advocacia Geral da União, há outros nomes colocados aí com força e também com lobbies, com forças políticas negociando por essa indicação da vaga do Barroso, que deixa o STF após 12 anos, né, uma carreira relativamente curta. Ele poderia ficar até 2033, mas está deixando aí, ele entrou em 2013 e está saindo agora em 2025, 12 anos aí de STF, falando que cumpriu o seu dever, né, que não está saindo em razão da conjuntura política nacional e internacional. Vale lembrar que ele teve uma sanção aí do governo dos Estados Unidos, né, que não pode viajar para os Estados Unidos, que foi até estendida, parece, a alguns familiares, mas ele disse que não está deixando por causa disso. Ele entende que que já deu a sua contribuição e que quer curtir agora, né, uma vida mais tranquila, longe dos holofotes do STF, que ultimamente tem holofotes gigantescos mesmo, talvez um dos principais palcos políticos aí do país, jurídicos e políticos do país. Mas então fica esse impacto, né? Qual vai ser o candidato de Lula se Pacheco for indicado para o STF, né? Calil, Marília, Tadeu Martins, um outro nome aí, não sei, né? Nosso ouvinte está ouvindo, quem seria esse nome? Poderia surgir aí para uma indicação do Lula? Quem que ele poderia abraçar, né, para fazer frente aí ao candidato hoje colocado, que é o candidato de sucessão de Romeu Zema, que é o Matheus Simões. Fica, então, esse é o impacto direto dessa saída do Barroso aqui na política de Minas, né? Vamos dizer, os dados estão lançados, aí a sorte está lançada, vamos ver o que isso vai ocorrer, né? Porque se o Pacheco não é indicado também, há uma frustração tão grande por parte dele que eu não sei nem se ele anima depois encarar essa empreitada para o governo de Minas. É isso, Sinine, Luciana. Agora 10h20, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco